Oi, Reginha, saudade. Oi, gente, vamos voltando. Oi, doutora Rosália. Oi, Oi, doutora. desculpe aí, demorei porque meu celular travou, aí não estava querendo salvar no IGTV e eu com medo de perder. Deu certo Aí salvar? tá aí, deu certo. Deu certo salvar. Tá no IGTV, depois eu boto no YouTube. Tá bom. Deixar o Deixar pessoal o pessoal voltar entrar, né? aí. É. Aí, Reginha, falando, Bruna. Ó, Reginha, tudo bom, Reginha? É, Quanto tempo? Pessoal entrando aí. lembrar mais alguma coisa. E as perguntas que eu não fiz ainda, gente, pode botar de novo, viu? Que aí às vezes a gente se Passou, perde aqui, fica né? prestando atenção na conversa, aí se perde um pouco nas perguntas. Tem PC, que é importante. A senhora tem muito paciente, PC, doutora? Sim, muito paciente com paralisia cerebral, né? E o problema dessas crianças é o encurtamento, né? Os encurtamentos, que são muitos, em vários membros, várias localizações. E aí eu queria que você falasse um pouco desses encurtamentos, dos tratamentos que existem, né? E o que a gente já pode fazer desde o início. Deixar o pessoal entrar mais aí. Tá bom. É, o povo todo se perdeu, Eu tinha tava. 46 pessoas, mas acho que já tem algumas mães aí de criança com paralisia cerebral, Viosana, que aí já pode ir perguntando alguma coisa, É, né? Mandando alguma pergunta. Doutora Socorro Bem. doutora, minha professora também. Então, essas crianças com paralisia cerebral, né, já são diagnosticadas desde logo após o nascimento, que a grande maioria tem a ver com asfixia periparto, né? Então já é uma coisa que a gente sabe que a criança vai desenvolver sequelas. E Isso. aí, além da fisioterapia que a gente encaminha precoce, o que mais que a gente pode já fazer no início? Então, paralisia cerebral é muito comum, né, no nascimento, durante o tratamento por hipóxia. Também tem diversas outras causas. Pode ser também doença materna durante a gestação, toxoplasmose, entre outras causas. É, e pode ser também pós-natal, né? Tem algumas causas pós-natais. Por exemplo, é considerado paralisia cerebral qualquer alteração dessa do sistema nervoso central até os 2 anos de idade. Então, por exemplo, a criança teve um, um trauma, alguma coisa antes dos 2 anos de idade, a gente também considera como paralisia cerebral. Uhum, sim. É, então, é muito comum essas crianças desenvolverem espasticidade. Que é isso? É essa contração muscular vigorosa, né? Tem diversos tipos de paralisia cerebral. Então, a mais comum é a espástica. Tem a hipotônica, tem a discinética, então tem diversos outros tipos. A mais comum é essa, né? A espástica. E a espástica, ela causa essa contração muscular vigorosa. Tem uns pacientes que são mais espásticos, outros que não. E tem diversos tratamentos para espasticidade, geralmente é instituído pelo neuro, pelo pediatra, e tem diversas formas de abordar essa espasticidade, né?
Só que essa espasticidade, ela causa um desbalanço muscular muito intenso. Em todo o corpo, né? E esse desbalanço muscular intenso pode causar deformidades, como os encurtamentos, que a senhora falou, né? Outra coisa que eu queria enfatizar muito aqui, que a gente vê muito, e falar da importância disso, né? Do acompanhamento, da vigilância do quadril desse paciente com paralisia cerebral. Então, paciente com paralisia cerebral, ele tem um índice de luxação do quadril muito alto. Ele geralmente não é igual ao DDQ, né? A displasia do quadril que a gente falou anteriormente. Essa... Eita, tá caindo tudo aqui. Essa luxação do quadril em paciente com paralisia cerebral, ele vai se desenvolvendo com a idade. Tem diversos níveis motores, né, a paralisia cerebral. Então, aquele paciente que anda, que corre, que não quer dizer que, para quem é leigo e entrou, a gente fala paralisia cerebral, às vezes tem um estereótipo de ser uma criança que anda de cadeira de rodas, que não faz nada, que o cognitivo é ruim, e não é. A criança com paralisia cerebral tem muita criança que corre, que anda, que estuda, que faz tudo. Então, essas crianças que têm um nível motor 1, 2, o quê? Criança que anda com andador e tudo, o índice de luxação é mais baixo do quadril, né? Essas crianças que andam mais de cadeira de roda, que precisam de auxílio nas transferências, então, que não andam tanto, o índice de luxação do quadril é maior. Maior quanto? Um nível motor, o pior nível motor, né? O nível motor nível 5, que anda de cadeira de rodas, que não auxilia na transferência, que não sustenta a cervical. Ele chega até 90% de luxação do quadril. E essa vigilância é importantíssima. De 6 em 6 meses, pedir a radiografia do quadril, porque tem que acompanhar esse quadril. Por exemplo, esse quadril é muito comum sair do lugar por causa desse desbalanço muscular, porque a criança não anda, não sustenta o peso. E isso, no futuro, causa diversos problemas. A criança sente dor. Quanto mais tarde iniciar o tratamento, cirurgias maiores vão ser necessárias. E se não fizer, a criança às vezes não aguenta de tanta dor, tem que fazer cirurgias maiores ainda quando já está com artrose instalada naquele quadril. Então, a vigilância do quadril é importantíssima, assim, tem que ser feita em todo paciente com paralisia cerebral de pelo menos de 6 em 6 meses. Fora essa parte do quadril, o paciente com paralisia cerebral desenvolve muitas deformidades, principalmente em joelho, em pé. Deve ver muito, por exemplo, paciente diparético, né? Que aqueles os membros inferiores são mais acometidos do que os membros superiores, a gente chama de diparético. Eles costumam desenvolver muita marcha em agachamento, ou então pé equino. E essa criança vai precisar de fisioterapia quase sempre. O que evitar, né, para essas deformidades? O imprescindível, o uso de órteses desde novinho, porque a órtese, o que ela vai fazer? Ela vai prevenir essas deformidades. E quando, por exemplo, tem alguns tratamentos que a gente institui, por exemplo, mesmo usando as órteses, às vezes você vê que a criança está encurtada, ou então ela tem nem encurtada, ela tem um tônus muscular mais intenso, então você vai examinar passivamente, a criança até, por exemplo, a criança estica o joelho no exame físico, no exame passivo. Mas durante a marcha ela não consegue esticar, ou ela tem um exame dinâmico mais restrito. A gente pode utilizar o Botox, que tem uma indicação super boa nesses casos de espasticidade, quando não tem encurtamento. Quando tem encurtamento, foi do mesmo caso que eu falei do pé equino, ele já não vai fazer mais efeito, o Botox. Você está fazendo Botox com criança que já tem encurtamento muscular, ele não faz efeito. Ele, junto com a fisioterapia, não vai fazer efeito. Então, quando já tem encurtamento muscular, quando é que a gente sabe que já tem encurtamento muscular? Durante o exame físico. Durante o exame físico dá pra gente saber se ele já tem encurtamento muscular ou não. Então, a gente vai saber se vai ser necessário alongamento, se vai ser necessário algum procedimento cirúrgico. Outro exame muito importante nesses pacientes com paralisia cerebral, que a gente não tem aqui, só tem em algumas cidades, é o exame de marcha. A gente tinha disponível lá na CD, era muito bom, porque a gente traduz a marcha do paciente em um computador, praticamente. Então, a gente vê, não só no exame físico... Tipo uma esteira, é como uma esteira. É como se fosse um quadro, uma sala,
que a criança vai fazendo diversos movimentos com vários sensores, ela vai andando sim. aquilo ali vai traduzindo em gráficos a marcha do paciente, né? Sim. Então, a gente consegue ver desvios rotacionais, a gente consegue ver deformidade, tem um exame físico bem detalhado antes do exame. Então, toda criança precisa? Não. Tem criança que é mais fácil a gente examinar, que dá para ver já o encurtamento, mas tem crianças que, por exemplo, tem uma alteração na marcha que é muito sutil, que às vezes a gente precisa desse exame que é mais detalhado, consegue ver melhor. Mas assim, nem todos vão precisar. Geralmente a gente observando a marcha direitinho, vendo o exame físico e dependendo também do nível motor, principalmente porque o exame de marcha só dá em nível motor 1, 2 e 3, né? Que é crianças que ainda conseguem andar. Nível 4 e 5 geralmente não dá. Então, no exame físico a gente já consegue diagnosticar se tem algum encurtamento, se tem alguma alteração para instituir o tratamento. Você falou uma coisa importante aí do Botox, né? Porque é uma moda. É uma moda. Né? Assim, é uma moda botar Botox e às vezes as mães querem porque querem. E você chamou a atenção aí de um detalhe, né? Que se já existe um encurtamento, o Botox não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Então ele teria que ser usado antes para ter um efeito na diminuição da espasticidade. Essa né? é a Assim? principal indicação do Botox é o tratamento da espasticidade. Tem vezes que essa espasticidade é tão intensa que ele causa esse encurtamento, né? Não deixa a criança desenvolver o movimento. Então a gente aplica o Botox, diminui a intensidade da espasticidade daquele músculo e auxilia na fisioterapia, vai facilitar o alongamento e tudo. Mas, por exemplo, já tem um encurtamento. A criança não consegue passivamente no exame físico, a gente não consegue reduzir aquela deformidade. Não adianta fazer Botox que não vai melhorar a deformidade. Certo. Só para explicar um pouquinho e entrar num outro assunto, explicar aqui para quem é leigo, né? Então, assim, a parte esquelética, ela vai se desenvolvendo com o movimento. A gente precisa, né? Digamos que aqui é a mão, mas a questão do pé também. O pé, o tornozelo. Então, a criança vai se movimentando e toda essa musculatura e os tendões vão crescendo, vão se desenvolvendo. Se a criança que tem uma paralisia cerebral tem um comando neurológico para a parte motora que é inadequada, né? Então a criança não consegue fazer esses movimentos fluidos como uma criança que não tem alteração. Exatamente. Então, normalmente elas quando vão fazer o movimento, elas, em vez de fazer flexão, extensão, elas né, normalmente estende. Então, assim, fica muito tempo, digamos, nessa posição. Exatamente. Né? Aí acaba deformando. Aí o tendão não vai crescer e vai ficar ali encurtado, porque o tempo todo ele está ali naquela posição. Então, ele não vai crescer junto com a criança. Exatamente. Quando já tem esse encurtamento, evitar ao máximo. Então, a gente tem que instituir o tratamento desde o início para evitar esse encurtamento, né? Com fisioterapia, com órtese, com acompanhamento de perto, porque quando já tem um encurtamento, não adianta estar fazendo o fisioterapia, o alongamento, que não vai corrigir essa deformidade já instituída. Então, a gente tem que prevenir essas deformidades. E quando tem o encurtamento também, os ortopedistas costumam não querer optar muito pela cirurgia, porque vai desencurtar, vai abrir, só que o problema neurológico vai continuar. Então, o movimento vai continuar errado. Então, a tendência de recidiva, né, do tendão voltar a encurtar, não é isso? Assim, tem algumas cirurgias, doutora, que depende muito do procedimento cirúrgico, por exemplo. Tem umas cirurgias, por exemplo, de deformidade no pé, né? Que a gente pega um tendão e transfere para o outro. A paralisia cerebral, ela tem, por exemplo, uma espasticidade muito grande do tendão tibial anterior. O que é que ele faz? Ele leva esse pezinho para dentro e para cima. Por exemplo, aí, às vezes a gente vai fazer uma cirurgia para transferir esse tendão para o osso mais do lado, para esse tendão que estava fazendo essa deformidade, fazer uma deformidade inversa. E inverter, por exemplo. Sim. Em criança que não tem paralisia cerebral e nem espasticidade, a gente pega esse tendão e transfere ele todo e não tem problema, porque a criança tem um balanço muscular normal. Criança que tem paralisia cerebral, ela tem uma espasticidade muito grande, então a gente tem que dosar muito esse procedimento cirúrgico. Não é, por exemplo, isso aqui está encurtado, a gente alonga, isso aqui tá assim, a gente, entendeu? Como geralmente na criança que não tem paralisia cerebral. Nessa criança, a gente tem que dosar muito qual cirurgia vai fazer, qual tendão vai transferir e qual
por exemplo, nesse exemplo que eu falei do tibial anterior, a gente só transfere o hemitendão, metade do tendão. Porque metade fica inserida aqui, metade do lado do pé, então equilibra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, nessa cirurgia de pé equino, né? De alongar o tendão. Muitos casos, se você fizer a cirurgia na parte errada do tendão, existem 3 zonas da musculatura. Mais embaixo, perto do pé, na metade, mais em cima. Então, a depender dessa zona, você vai alongar mais ou menos. Por exemplo, uma criança que paralisia cerebral, aí a gente no exame físico vê qual é o músculo que está encurtado, porque não é só um músculo, ele tem 2 músculos, tem o sóleo e tem o gastrocnêmio. No exame físico, a gente consegue ver qual é o que está encurtado, se é o sólio ou o gastrocnêmio. Por exemplo, só um músculo está encurtado e você vai lá embaixo e alonga no tendão, você está alongando toda a musculatura. Isso aí pode causar uma inversão da deformidade, ela desenvolver um pé calcâneo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relacionar muito o exame físico com o tipo de tratamento cirúrgico instituído. Não é só, por exemplo, está encurtado, a gente alonga. Então, tem que ser muito bem, ele tem que ser muito bem avaliado, o exame físico tem que ser muito bem feito para a gente saber qual é o tipo de abordagem e qual abordagem vai fazer. Só com o exame físico ou esse exame que você falou aí que faz na ACD, que analisa os movimentos do paciente? O exame de marcha também a gente consegue ver. O exame de marcha é perfeito para avaliar a marcha do paciente, né? Por exemplo, tem paciente que não anda, não adianta, só faz paciente que anda. Esses pacientes que andam, às vezes é uma deformidade sutil que não precisa do exame. Então a gente consegue, mas tem pacientes que eles têm uns desvios rotacionais grandes. Então, às vezes, é aquela marcha agachada, com o pé virado para dentro. Tem diversas deformidades que é interessante fazer o exame de marcha, porque a gente consegue traduzir em gráficos aquilo ali, né? Onde é que a gente... Às vezes, o paciente tem, sei lá, uma marcha agachada com o pé equino, se é as costas do joelho, se é as costas do pé. Então, ali a gente vai traduzir em gráficos direitinho para saber qual é a abordagem. Você falou que esse exame só faz na criança que anda. Isso. Mas, assim, uma criança que não anda só, mas se alguém segurar e ela conseguir andar, é possível fazer esse exame? O exame é feito em nível motor 1, 2 e 3. O nível motor 3, ele anda com o andador. Então, ele consegue fazer o exame. Anda com órtese, anda com andador, anda pouco. Consegue fazer o exame, porque a gente consegue traduzir lá nos gráficos. O que não consegue é paciente realmente que não anda com nenhum auxílio, com nenhum tutor. Mas, assim, é um problema esses pacientes não conseguirem. Não, geralmente o exame físico é mais tranquilo. A gente consegue traduzir o que é que está precisando nessa criança que é cadeirante mais fácil e não vai precisar de exame complementar, assim, como exame de imagem. Geralmente só radiografias, eventualmente vão acontecer, mas uma tomografia, mas geralmente não. No exame físico é bem esclarecedor já. Bruna, eu queria aproveitar você e alguns ortopedistas que eu estou vendo que está aqui, né? Assim, que até eu fiz um artigo agora, tá para sair numa revista, e eu queria até tentar essa parceria com ortopedistas, com o método Padovana, recuperação neurológica de pacientes com paralisia cerebral, com encurtamento de tendão e a terapia facilitando os resultados da cirurgia. Porque a gente teve esses 2 casos, era uma criança que tinha, quando começou a terapia, 7 anos e a outra 5 anos, nenhuma das duas andavam só, né? Todas as duas tinha o pé equino, a de 5 anos a perninha era totalmente rodada para dentro, ele não conseguia ficar em pé. Então, se você olhasse assim, né, uma criança já com 5 e 7 anos, que fazia fisioterapia desde bebê, às vezes é até difícil a gente imaginar que um dia vai chegar a andar, né? E a gente começou a fazer a terapia, o método Padovan, que estimula todas as fases motoras, motor, né? Todas as fases do desenvolvimento, e que essas crianças, elas começam a ter uma postura melhor, um equilíbrio melhor e uma força melhor. Aí, nesse momento, eu encaminho para o ortopedista ver que a criança está conseguindo já ter um tônus melhor, uma coordenação melhor. Ela tem uma consciência corporal melhor, né? Ela começa a ter uma consciência corporal melhor e começa a se equilibrar melhor. E essas 2 crianças andaram depois da cirurgia. Foram para a cirurgia ortopédica e conseguiram
caminhar. Exato, mas uma criança que realmente, que quando é estimulada corretamente, quando é criança que tem força muscular, que tem equilíbrio, e às vezes não está andando só pelas deformidades e por falta de estimulação. Então, quando você, criança Uhum. que consegue ter esse acompanhamento, corrigindo as deformidades, tendo um acompanhamento direitinho, se o nível motor dela permitir, com certeza é totalmente possível que ela ande, Uhum. que ela se desenvolva muito melhor, né? Então é importante ter esse acompanhamento, multidisciplinar, Esses né? Tem que dois ter. casos, eles tinham nível motor 4, todos dois, e É passaram mesmo. para nível motor 2. É impressionante, Andar, porque andar com auxílio, geralmente né? ele devia ser classificado como 4, justamente por causa das deformidades que acabou desenvolvendo. Se tivesse sido estimulado e tal, tratado desde o início, com estimulação também do Padovan, então é mais fácil você evitar, né, essas deformidades e conseguir que a paciente fique Isso. em pé antes. Todos dois eram estimulados desde bebê, né? Não é mesmo? Faziam a E tinha, fisioterapia, mas um começou o a, Padovan com 5 anos de idade e outro com 7 anos. E interessante. todos dois foram para a cirurgia e conseguiram andar, passar de nível 4 para o nível 2. Pois, É interessantíssimo. Vamos associar esses tratamentos aí. é, alguém, mais alguma coisa, gente? Eu estava me lembrando de outra coisa sobre paralisia cerebral. Alguém perguntar mais alguma coisa de paralisia cerebral? Então, falamos do botox, das cirurgias, da luxação de quadril, né? E depois da cirurgia de luxação de quadril, tem algo além da fisioterapia, ou algo que para manter, Não, para geralmente evitar a recidiva? não tem nada. Por exemplo, basicamente cirurgia, ou basicamente fisioterapia. A gente estimula, né, que o paciente tem algumas coisas que fazem diminuir, por exemplo, como a fisioterapia, colocar na prancha, para ficar em pé. Então, mesmo paciente que não anda, estimular a ficar no parapódio, para evitar esse quadril estar deslocando, mas assim, o problema da luxação do quadril é muito o desbalanço muscular do paciente com paralisia cerebral. Então, realmente não tem nada que faça para evitar. A gente realmente acompanha. Tem esses auxílios, né, de fisioterapia para ajudar a ficar em pé e tudo. E acompanhar de perto, porque quanto pior a progressão, mais difícil é o tratamento. Então, inicialmente, né, dá para a gente estimular para ficar com a perninha aberta, evitar o encurtamento muscular, porque isso que faz o quadril sair do lugar, né? O desbalanço muscular junto com esse encurtamento. Então, evitar esse encurtamento, estar estimulando desde cedo, que aí geralmente evita, mas o índice é muito alto, principalmente nos níveis motores maiores. Então, está acompanhando bem de perto. Que a cirurgia é bem... Uma coisa só para complementar aquela história do Padovan nessas crianças. E após a cirurgia, todos dois ficaram muito bem e continuando a terapia, né? Porque o Padovan... Foi cirurgia de alongamento muscular, né? Foi. E teve um que ele era muito encurtado, era quadril, na coxa, no joelho, nos pezinhos, era todas as articulações dos membros inferiores. E a gente conseguiu que ele andasse mesmo antes da cirurgia. Ele todo encurtadinho, andando, assim, com as perninhas para dentro. Eu tenho a filmagem. Eu já tenho que acompanhar lá, doutora. Eu tenho que ir lá. Com as perninhas para dentro e andando. Quer dizer, força, equilíbrio, mesmo todo, né? E aí eu disse, não, ortopedista não é possível que não queira operar esse menino. Agora vai, né? Agora vai. Eu quero acompanhar a doutora lá, porque isso é interessantíssimo também. E quanto mais cedo, se começar de bebê, quando eu tenho um paciente que começa de bebê, ele... Melhor ainda, né? Melhor ainda. Exatamente. Porque a terapia, ela ensina o cérebro os caminhos corretos. Ela manda a informação, assim, através
dos estímulos motores que a gente dá, manda a informação para o cérebro se organizar e mandar a informação correta de volta para o membro executar o movimento, né? Mais ou menos assim. Só desses dois casos são... Esses dois serão publicados, né? Já está na revista, já foi aceito, já está nos finalmente. Mande para mim, para dar uma olhada. Vou mandar. Uma coisa que a gente ia esquecendo de falar, que é bem importante, sobre escoliose. Escoliose é muito comum também, né? Então, interessante a gente... Geralmente a mãe chega, né, com essa queixa, meu filho tá torto, tem alguma dor, alguma coisa, mas assim, a gente tem que ficar observando, por exemplo, no exame físico, né? Quem vai identificar geralmente é o pediatra. Então, o que é que você vai observar no exame físico? Você vai ver paciente de costas, sem blusa, de preferência sem calça, sem blusa, sem nada. Pode ser de cuequinha ou de calcinha. Aí você vai ver uma assimetria do nível dos ombros, você vai ver uma assimetria das escápulas, a gente vai ver uma assimetria também do triângulo do talhe, que a gente chama, que é esse triângulo formado entre o braço e a cintura da criança. Você vai ver um lado bem o triângulo e o outro mais tortinho. A assimetria de pelve também. Tem um teste que a gente faz que é teste de Adams, que pede para a criança se curvar toda para frente, com as mãozinhas como se fosse encostar no pé, e você vai pedindo para ela voltar devagarzinho. Quando ela vai voltando, você vai notando que um lado está voltando antes que o outro, ou uma gibosidade, você pode notar, né? Então, se tiver qualquer alteração desse exame físico, tem indicação de pedir radiografia para avaliar, né? A radiografia que se pede é a radiografia anteroposterior, em AP, da coluna vertebral, panorâmica da coluna vertebral. Mais tranquila de fazer essa. E nessa radiografia a gente vai medir alguns ângulos. Nesses ângulos que a gente vai medir na radiografia, a gente vai ver, né, se realmente é uma escoliose ou se é, por exemplo, só uma alteração postural da criança. Porque se for estruturada, se for uma escoliose, a gente consegue ver na radiografia pelos ângulos. Até 10 graus não tem que fazer nada. A gente não é escoliose, é alteração normal da coluna. Até 40 graus, 40, 45 graus, de 25 a 45 graus, mais ou menos, a gente indica que use órtese. A gente mesmo passa a órtese, é uma órtese para usar 18 horas por dia, pelo menos. A gente orienta que fique o dia todo com a órtese. Ainda é aquela, espoletão? É aquela mesmo. Nada novo. Nada novo. Nada mais moderno. Nada mais moderno. E lembrar que a órtese ela não serve para corrigir, ela serve para evitar a progressão. Então tem algumas... A causa, normalmente, é má postura ou tem outras causas? Na maioria das vezes é hereditário, mas mais comum em meninas, não se sabe a causa. Problema postural geralmente não causa, ele causa escoliose postural, que não vai ser aquela curva estruturada. Então, geralmente, com fisioterapia, com correção, a gente consegue corrigir. Geralmente não é por má postura, é idiopático, então não tem causa definida. É bem hereditário, tem um componente hereditário. E quando passa dessa curva, né, de 40, 45 graus, já tem indicação cirúrgica. Então, acompanhar desde cedo também para, se tiver no tempo certo, iniciar o tratamento com colete. Antigamente eu via mais criança, adolescente com colete. Hoje eu não vejo tanto. Por que será? Será que... Boa pergunta, mas acabo vendo, a gente... Mas assim, até no ambulatório é mais difícil você ver, até porque é difícil assim, a adesão do tratamento, né? Acho que é mais como a gente vê criança em ambulatório, assim, que a gente fazia, é mais como ver criança do pós-operatório, operada, do que criança com colete. Porque a criança é bem naquela fase adolescente, é um colete que incomoda longo, né? Então acaba que a adesão do tratamento é mais difícil. Certo. E outra coisa, a simetria dos membros, um membro maior do que o outro. Tem diversas causas que causam assimetria, né? Pode ser uma sequela de fratura, por exemplo, fraturou e lesou aquela fise de crescimento. Lesou a fise e deu uma assimetria. Pode ser também hemihipertrofia ou hemihipotrofia, que a criança nasce todo com um lado menor do que o outro ou maior do que o outro. Então, tem diversas causas. E diversos tratamentos também, né? Como é que a gente vai equalizar um lado com o outro? É importante equalizar, porque pode dar alteração em quadril, em coluna, então tem que ser equalizada essa assimetria dos membros. E
Como que é feito, nas opções, né? Existem compensações, as crianças podem usar compensações no lado menor, e existem tratamentos cirúrgicos. Tem os tratamentos cirúrgicos mais simples, né? Que são aquelas hemiepifisiodéses, que você trava a fise de um lado que está maior, espera o outro crescer, para quando estiver do mesmo lado, você tira o material da fise e deixa crescer normal. Então, tem uns aplicativos que a gente coloca, por exemplo, a diferença dos membros, a idade da criança e qual a idade a gente vai ter que travar o crescimento para equalizar, quando ela estiver grande, equalizar. Tem famílias que é complicado, que não aceitam por causa da baixa estatura da criança e tal, então ela vai ser menor porque vai travar o crescimento de um lado, né? Só que tem outros tratamentos que são mais complexos, né? Como alongamento ósseo, mas aí Mas a partir de quanto de diferença? De quantos centímetros? Geralmente até 2 centímetros é normal, e às vezes não precisa nem compensação, até 2 centímetros. Mais do que isso, a gente geralmente indica a compensação. Se o paciente depende muito, assim, do exame físico, por exemplo, está tendo uma descompensação de quadril, da coluna, então é interessante que já coloque a compensação. Não tá, mas, por exemplo, compensação maior do que 2 centímetros fica ruim para crianças, assim, né, dentro do calçado, compensação dentro do calçado. Maior do que 2 centímetros, geralmente já fica ruim, e a gente tem que usar compensação realmente aqueles calçados que manda fazer, que coloca por fora, quando é compensação. Mas tem outras opções que são mais invasivas, né? A escoliose pode levar a essa assimetria dos membros? Não, geralmente é ao contrário. A assimetria que leva à A escoliose. assimetria leva à escoliose. É difícil uma escoliose. Geralmente você corrige na escoliose, você faz o exame físico. Geralmente a gente examina paciente deitado ou sentado para ver se realmente tem uma assimetria ou é as costas da coluna que está torta. Mas no exame físico a gente consegue ver direitinho da onde é que está causando, assim, se é uma escoliose, se é uma assimetria dos membros. Consegue E dar uma para olhada direitinho. o pediatra na consulta avaliar essa assimetria. É aquela medida deitada Isso, da crista ilíaca da até o espinha, maléolo. isso, da espinha ilíaca anterior superior até o maléolo medial, ou então da cicatriz umbilical até o maléolo medial. Exatamente isso. Uhum, certo. A gente faz muito também, né? Quando a criança realmente de costas, despida, aí você vê as alturas da pelve. Na criança mais magrinha, você consegue ver bem direito a altura da pelve. Uma Então, simetria da aí pelve. você vai colocando compensação. A gente tem uns bloquinhos de madeira, que vai colocando, por exemplo, 1 centímetro. Aí você vai vendo a compensação do quadril, se tem alguma alteração. Certo. Tainá, que eu acho que é fisioterapeuta, está falando aqui que acha que não existe, que assim, quase não se usa mais colete, porque existe fisioterapia para isso, né? Exercícios específicos para escoliose. E a doutora Joatônia pergunta qual a sua experiência com pilates para escoliose. Ou outro exercício. Acaba que nossa experiência com escoliose não é tão grande. A gente acompanha geralmente o tratamento conservador. Quando é tratamento cirúrgico, quem faz é o pessoal da coluna. Então, geralmente, por exemplo, eu pego um paciente que eu acho que tem uma chance de progressão alta, tem uma curva já mais acentuada, eu geralmente encaminho para o pessoal da coluna, que eles geralmente que fazem o tratamento cirúrgico. Então, quando são curvas menores, quando é tratamento conservador, a gente até acompanha e tudo, examina direitinho, mede os ângulos, mas quando já parte para o tratamento mais invasivo, a gente costuma acompanhar um pouco da coluna, porque a gente da ortopedia pediátrica não faz, quem faz é o pessoal da coluna. Uhum. Mas, sim, em geral, esses exercícios melhoram essa escoliose? Geralmente não, só fortalece a musculatura, ajuda a fortalecer, por exemplo. Pilates não dói, ou escoliose não dói, é indolor. Para doer tem que ser uma curvatura imensa, então, inicialmente, tá com dor na coluna, geralmente é por postura, é uma escoliose postural, é uma cifose postural. Então, geralmente, o Pilates vai ajudar, porque vai melhorar na postura, vai melhorar no fortalecimento muscular da musculatura paravertebral, mas na correção da deformidade não age. Certo. Em relação a fraturas na infância, né? Que
Assim, algum recadinho que você deixa aí para os pais, o que fazer na hora? Principalmente nessa época que tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo já acaba recebendo muita pergunta de fraturas e o que é que faz, o que é que não faz. Inicialmente suspeitou, né, de uma fratura, imobiliza o membro. Aquilo dói muito, dói realmente demais. Então, a primeira coisa para fazer para melhorar a dor é imobilizar. Você imobiliza com qualquer coisa, com um papelão, com uma tala que tiver em casa e enrola um paninho, só para melhorar aquela dor, né? É imprescindível procurar ajuda, porque até a gente só vai conseguir ver com radiografia. E com a Uhum. radiografia a gente vai conseguir instituir o tratamento, né? Depende muito da localização, depende muito do grau de desvio da fratura, se a gente vai tratamento cirúrgico, tratamento conservador. Na maioria das vezes, criança é tratamento conservador, geralmente às vezes precisa de uma redução, que aí às vezes precisa levar para o centro cirúrgico para fazer a redução, não necessariamente para fazer a cirurgia, mas só para fazer a redução para a criança não sentir dor. Mas depende muito do desvio, depende muito da localização. Nesses tempos, né, de pandemia, a gente vê muita fratura de fêmur, fratura do antebraço, na mão. Estou acompanhando duas crianças, uma com Uhum. fratura de fêmur, outra com fratura na mão, mas assim, todas conservadoras, estão todas indo bem. E fazer o acompanhamento A de perto. criança tem uma recuperação muito boa, Tem uma né? Uma recuperação muito cicatrização muito boa. exata, ela tem uma formação óssea, uma osteogênese muito exacerbada, muito maior do que a do adulto, então geralmente aceita mais desvio, ela cola mais rápido, ela consolida mais rápido, o tempo de gesso geralmente é menor, então Uhum. só tem que E acompanhar de perto para para não acompanhar de perto, né? Porque justamente como eu falei, dessas lesões difíceis, por exemplo, a criança tem uma região no osso que é a região de crescimento, que é a região fisária. Algumas fraturas acometem essa região da fise. Quando acomete essa região da fise, ela pode lesar essa fise. Por isso que a gente tem que acompanhar de perto, porque se houver alguma lesão da fise, ela pode acabar desenvolvendo uma deformidade por lesão dessa fise. Por exemplo, essa região não cresce mais, ou desenvolve uma barra óssea, fechou de um lado e está aberta de outro. Então, ela pode causar algumas deformidades, então acompanhar de pertinho para prevenir essas deformidades aí. e Igara Ramos está dizendo que tem uma Igara. aluna de balé, Igara, Minha de filha. 7 anos, que apresenta constantemente nas aulas dores musculoesqueléticas. Aí a gente entra muito. Tem que pesquisar bem, né? Assim, não é comum a criança estar fazendo exercício físico e estar sentindo dor. Então, Sentindo dor. não é comum. Então, a gente tem que realmente observar e tem que examinar direitinho para saber onde há dor, qual a localidade, se tem outros sinais e sintomas, se tem sinais flogísticos, se tem inchaço. Então, tem uma diversa gama de diagnósticos que a gente realmente precisa acompanhar de perto para ver se tem alguma alteração. Uhum. Sim. Como eu falei, a dor do crescimento é um diagnóstico diferencial, é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem que realmente avaliar para descartar outras causas. E a dor do crescimento não é na E hora do não é exercício, exatamente. né? Normalmente é final do dia, à noite, né? Isso Sim. aí, não está apresentando essa característica. Em relação aos traumas, né? Que a gente pode ter a fratura, mas pode ter só um entorse, por exemplo, né? Um entorse, uma luxação. O que é a luxação, né? Vamos falar. O que é a luxação? A luxação é quando a articulação sai do lugar. Então, geralmente sai com aquele, por exemplo, com o tornozelo. A luxação às vezes precisa de um trauma intenso para realmente sair do lugar. O mais comum quando tem um trauma de baixa energia é o entorse mesmo, que geralmente tem aquele inchaço, aquele edema, aquela vermelhidão e a dor, né? É imprescindível procurar ajuda para fazer o raio-x, porque não tem como diferenciar, teve fratura, não teve, foi só um entorse, foi só uma contusão. Contusão é quando tem só aquele trauma direto e lesa partes móveis, mas não teve fratura nem nada. Uhum. Realmente a gente só vai conseguir diferenciar com esse quadro assim, mais exuberante, com edema, com dor, com a radiografia. Vamos ver se vai pedir para entrar de novo.
Oi, caiu aqui. Oi. Pronto. Então, o que eu estava falando? Entorses, Sim, do entorse. Sim. luxações. Então, é difícil diferenciar se não tiver uma radiografia, né? Então é importante, se tiver esse quadro mais de dor, de edema, procurar ajuda para realizar a radiografia e ver se teve alguma fratura, alguma coisa. Geralmente quando é só um entorse, não teve fratura, nem nada, a gente viu na radiografia que não teve nada. A gente orienta geralmente repouso. A gente pode até imobilizar, em alguns casos imobiliza, quando é aquele quadro muito exuberante, que não teve fratura nem nada, mas algumas fraturas na criança são ocultas, a gente não está conseguindo ver ali no momento. A gente pode diagnosticar só depois, então a gente imobiliza e pede uma reavaliação com uma semana. E uma semana volta para a gente repetir o raio-x, para a gente ver se tem alguma coisa, porque às vezes nem sempre no primeira radiografia a gente consegue identificar. Nesses casos a gente imobiliza e pede para retornar. Ou então, realmente foi só um entorse, não teve nada. O que a gente orienta? Repouso, crioterapia, né, que é compressa gelada, e geralmente analgésico anti-inflamatório. Quando é só entorse, quando não teve nenhuma lesão maior, geralmente melhora com uns 10 dias a 2 semanas, geralmente está bem melhor. Uhum. Ok. Eu acho que falamos muita coisa, né? Muita coisa, com certeza. Foi ótimo, foi maravilhoso. Com certeza foi muito esclarecedor para muita gente, né? Foram muitos temas. Queria agradecer muito sua participação, Bruna. E queria que você desse aí as considerações finais, as palavras finais, para a gente e agradecer a todo mundo que está aqui, viu? Muito obrigada, gente, pela participação. E vai ficar gravado lá no IGTV e no YouTube. Pronto. Gente, agradecer a todo mundo, principalmente a doutora Liane. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo, adorei. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que fez pergunta. Se ainda tem alguém com dúvida, é só perguntar no Instagram que a gente responde. Um beijo para todo mundo e a gente está aí para qualquer dúvida. É só perguntar. Pronto, pode mandar as dúvidas no Instagram, viu, gente? E obrigada aos pediatras que também estão presentes aqui. Estamos disponíveis para quem tiver qualquer dúvida, é só mandar. Obrigada, doutora, por tudo aí. Boa noite, tchau, tudo de bom, gente, viu? Boa noite. Tá, tchau.